Bom, grafite? para quem não me conhece, eu sou o Eduardo, eu mexo com arte desde criança, assim, desde os 10, 11. Antes disso, também eu tinha tendências a coisas diferentes, tipo, eu quis ser DJ, quis ser ilusionista, eu sempre quis ser coisas meio criativas, assim, né? E aí foi, tipo, e nas aulas de arte eu gostava muito, assim, então aconteceu que eu era o único aluno que adorava as aulas, eu fazia as capas dos trabalhos para os colegas, aquela coisa do único aluno artista do colégio, assim, né? Então, eu, eu acabei descobrindo o grafite, né? Nisso, assim, eu gostava de pintar, gostava de coisas criativas, e eu acabei descobrindo o grafite por uma revista que eu comprei por engano, assim, às vezes eu também fico refletindo o que eu seria hoje se não fosse essa revista nesse dia, que foi por acaso que eu comprei essa revista e mudou para dali daquele dia eu só fiz arte, assim, né? Tipo, nunca mais parei com o lance do grafite, assim. Bom, aí essas fotos são a minha primeira pintura no colégio, assim, porque também fui impulsionado por uma professora que ela falou, vai e faz, sabe? Vai lá e faz. Me deu as tintas. Então isso também é importante esse impulso assim para uma criança, né, no colégio assim. Então, e aí tava vendo a professora falar de quem sabe pintar, não sabe pintar. A minha professora ensinava Romero Brito, né, pra gente. Então essas pinturas têm algumas influências de Romero Brito assim. E enfim, aí foi meu primeiro experimento em muro assim, mural, né? Então, vou apresentar uma cronologia que veio daí. Então, eu queria falar de processo, né? Porque a Adri, ela frisa muito isso, assim, o desdobramento do processo. Então, essa minha fala vai ser isso, assim, vai ser toda a minha cronologia que começa desde essa primeira pintura, eu vou passando até onde eu tô hoje, assim, né? Bom, aí, esse é meu primeiro grafite com spray, né? Gostava de fazer letras e tudo para mostrar que a gente começa às vezes sem saber mesmo, entende? E o desdobramento ele vai gerar alguma coisa, né? Ele vai fazer evoluir. E tipo, essa pintura é feia, sabe? Tipo, usei o spray ali todo mal feito, então eu não sabia, né? Então começa assim, né? Tipo, na vontade, assim. Então eu curtia letra, curtia grafite, eu assinava Etos, né? E aqui também uma outra letra um pouco melhor, né? Eu curtia Wide Style, que é um estilo do grafite, estilo selvagem, que são letras de difícil compreensão, assim. Porque no grafite tem vários segmentos, né? Que constituem um grupo de... Uma metodologia do grafite, ele é vários elementos, que é o tag, que seria uma assinatura, aí tem o bomb, que é aquelas letras gordinhas, assim, com contorno mais legíveis, né? Tem o wide style, que é essas letras, tem o persona, tem algumas sublinhas no grafite, assim. Aí, com 15 anos, ocasionou de eu conseguir participar da Cal Parade também, que eu não morava em Porto Alegre, então essas coisas foram me firmando, assim, na minha trajetória, porque era um incentivo, assim, tipo um firmamento, assim, ó, continua que tá dando certo, sabe? Então, a Cal Parade é um evento mundial, né, que eles distribuem peças de vaquinhas, assim, customizadas por artistas. Esse evento foi muito forte, atualmente outros eventos do tipo são mais fortes, tipo o Elephant Parade, são elefantes, então já não é tão forte como era, né, esse evento. E aí teve uma edição em Porto Alegre, isso em 2010, eu enviei com 15 anos lá um sketch, eram 800 inscrições, eu entrei entre os 70, então isso tudo foi me impulsionando, assim, a continuar, né. Ainda fazia letras ali de grafite, né. Bom, aqui também outro experimento. Então eu também tinha uma tendência para o abstracionismo, que é o que eu trabalho, né, hoje em dia. Então, aqui também eu já estava um processo de abstração das letras. Aí está escrito ETS, né? Também tem umas formas que eu fui trabalhar depois na abstração dos triângulos, tá? Umas formas, os quadrados, né? Então eu também estava construindo letras com isso, assim, né? Então, aí no grafite tinha
Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Sim, estamos ouvindo. Beleza, tá. Então, aí no grafite, nas revistas, eu conheci o Zezão, né? Que eu gostei muito. A priori, eu gostei muito dos caras das letras, né? Do White Style. Né? Então, eu tive essa vivência nas letras ali, fiz uns experimentos. E eu já conheci o Zezão, só que depois ele foi me impactar, né? Os abstracionistas do grafite que tinha em São Paulo, né? Que tem, né? Ainda. E o Zezão, o que eu gostava muito nele, assim, ele tinha essa identidade. O Zezão é um grafiteiro paulista, né? Que pinta nos esgotos. São Paulo, ele tinha uma questão de depressão, então tinha muita repressão do grafite nos anos 90. Então ele foi pintar no esgoto, porque ninguém vai atrapalhar ele lá no esgoto, né? Então ele foi pintar no esgoto, começou a fazer esse trabalho. Ah, e hoje o cara é bem famoso, assim, mundialmente, né? Por essa questão de, tipo, por que que ele pinta num lugar que ninguém vai lá ver, sabe? E nisso também ele trabalhava a questão da fotografia, da instalação. Ele mexia com esse meio, assim, dessa estética do esgoto e do grafite dele. Ele também ia para as galerias depois fazer instalações e coisas, mexendo com essa estética urbana, assim, de caos urbano, essas coisas. Mas o que me interessava muito era essa identidade dele, assim, tu olha o grafite dele, tu sabe que é do Zezão, ele não precisa escrever o nome dele, Zezão. Então isso eu gostava muito, eu queria ter uma pintura que só de olhar as pessoas soubessem que era eu sem eu precisar assinar. E eu gostava de abstracionismo, então ele foi uma influência muito forte para mim, né? Aí tem mais uns exemplinhos dele aqui. Bom, aí deixa eu mudar aqui, tá. Eu comecei a explorar o abstracionismo ali no grafite. Ah, uma coisa bem principiante, bem um pouco amadora, nos meus olhos, né? Tipo, simplista, mas também é a trajetória, né? A gente tem que ir indo. Na época eu achei incrível isso, mas hoje eu olho e penso, bah, que simples, né? Mas tudo vai constituindo a tua poética, né? E é uma investigação, né? É tu investigar teu trabalho, tu ver o que acontece, né? E, tipo, vendo o que funciona, o que não funciona, o que funciona vai ficando, né? E a coisa vai se transformando. E o meu trabalho até hoje ele sempre se transforma, assim. Ele não adquiriu uma linha única. Eu vejo meu trabalho muito vivo, assim. E ele é experimental, então em cada trabalho eu vejo novas questões que me despertam ali, tipo, ó, aqui tem algo legal que surgiu, né? E aí, às vezes, aí eu tento mais uma, duas vezes essa coisa que surgiu, e daqui a pouco aquilo se firma no meu estilo, e isso é vivo, vai se transformando sempre, né? Então, meu trabalho, ele sempre muda, e eu gosto disso, sim, né? Então, é influenciado pelo Zezão, ele fazia uns suportes, que ele simulava umas coisas queimadas, assim, ele fazia umas colagens de madeira, jogava um spray, simulava uma poluição, uma fuligem. Então eu dava uma copiada ali, me influenciava forte por ele, né? Aqui eu tinha meus 15, 16 anos, era uma criança, sabe? Experimentando. Mas muito a fim de encontrar uma identidade, assim, né? Pelo abstracionismo, né? E, bom, aí aqui são alguns experimentos que eu fui fazendo. Então, eu gostava muito de colagem também, né? Na época, é uma coisa que eu ainda penso em retomar um dia, assim. Tem muitas coisas que eu sempre penso, bah, já trabalhei com essas coisas, mas às vezes vai ficando para trás e o Uhum. trabalho vai mudando, mas também às vezes eu penso, pô, mas aquilo era bacana, assim, tinha que retomar um dia, né? Então, isso é uma coisa que quando eu vejo eu penso em retomar, sabe? Não sei se em algum momento vai acontecer, mas eu também não forço, assim, deixo acontecer, mas quando eu vejo isso eu gosto muito do que era, assim, né? Claro, vai ser numa outra estética hoje em dia, porque tem o quê? Mais de 10 anos, isso, 10 anos, sei lá, então... Mas o processo era muito bom, né? Então eu fazia colagens, eu jogava tinta, queimava em volta. Essa do meio aqui eu fiz umas colagens com eletrônicos. E articulava a pintura junto, era tipo um hibridismo. Agora eu tô viajando aqui, né, Adri? Uma Sim, pintura híbrida já naquela época. Hoje eu tô nesse lance do verdade. mestrado ali com os trabalhos Essas híbridos, eram, né? que tamanho mais ou menos tinham? Essas eram pequenas, né?
Sim, é bem pequenininha essas aí. Uhum. E, Muito bom, bacana. aí também fui testando mil possibilidades. Então aqui eu já estava meio que encontrando uma identidade, assim, do abstrato, que era esses quadradinhos ali, essas bolinhas, essa nuvem de formatos ali. Mas ainda não tinha um conceito, sabe? Eu não tinha uma. Claro, isso depois também. Isso se fortificou muito na faculdade, assim, né? Descobrir os conceitos internos que o trabalho traz, um pouco, investigar o trabalho, né? Esse é um lance legal que eu descobri na faculdade, nas aulas de arte, assim, que eu ia descobrindo a investigação da coisa. Antes era só uma estética para mim, a arte, né? Era só uma imagem colorida, bem acabada. Então, às vezes, não pensava tanto numa simbologia, num significado. Não que tu tenha que inserir um significado, mas eu não pensava, e hoje eu penso e eu vejo o quão é melhor para mim pensar isso, né? E que é importante isso. Eu acho que o trabalho ele cresce, né? Quando tu pensa ele e também quando tu escreve sobre ele, eu acho que é legal também, sabe? Isso também na faculdade aprendi. Quando tu teoriza junto a coisa, que o trabalho só visceralmente, assim, trabalho pelo trabalho e também, assim, faz o trabalho e tipo, não sei o que é isso, eu só fiz. Eu acho que, no meu ver, acho que a gente tem que saber um pouco, sabe? Tem que falar alguma coisa, tem que saber, assim, não curto muito quando, tipo, só veio, isso surgiu, não sei o que é. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim, tem que saber um pouco, tem que saber de onde veio, tem que se investigar, porque a investigação do pensamento, a investigação do teu trabalho, né? Eu acho que dá para tu ir mergulhando nisso e descobrindo coisas legais, né? Que também às vezes te ligam a outros conteúdos, a outras teorias, questões de, sei lá, de filosofia, de sociologia. Então o trabalho ele vai crescendo assim também, né? Eu acredito, né? No meu ver, assim. Então aqui é um grafite também, nessa linha que eu já vinha traçando do abstrato, né? Mas ainda não tinha para mim um conceito assim, né? Forte, né? Mas eu já gostava desse impacto visual, né? Achava, gostava de fazer assim. Bom, eu vou passando um pouco porque eu trouxe muitas laudas, vou encher o saco de vocês. Então, Um monte de coisa que eu nem conhecia. então eu pensei, tu vai ver um monte de coisa que tu nunca viu na vida, né? E, aí, enfim, daí eu tive essa fase, então, e eu era do interior, então quando vim para Porto Alegre com 17, eu pensei, vou para Porto Alegre fazer grafite, vou arrumar um emprego, final de semana eu vou comprar spray, vou grafitar, eu vim para grafitar, né? Tipo, e aí aqui eu tava em Porto Alegre, já tava fazendo, tava ali também conhecendo pessoas do grafite. E isso é legal também, às vezes a gente idolatra artistas, né? Por exemplo, na revista, eu estava lá na minha cidadezinha, comprei uma revista de grafite, tinha os grafiteiros de Porto Alegre, de São Paulo, e eu idolatrava aquilo como algo muito distante, assim, tipo um ator que tu vê num filme, nossa, ele é famoso, sabe? E hoje em dia eu conheço muitos deles e é tão incrível a vida, assim, quando tu tá lá do lado do cara que tu idolatrava e tu pensa, nossa, meu, como é que vim parar aqui, sabe? Talvez eu queria que isso acontecesse, mas não imaginava. Aí hoje eu conheço aqui o Luiz Flávio Trampo, que é o mestre aqui da primeira geração do grafite brasileiro, ele é de Porto Alegre, né, o Trampo. E hoje eu sou amigo dele, ele já me tatuou, tem tatuagens que ele fez em mim, sabe? Isso tudo é muita honra, assim. Ele é amigo dos gêmeos, ali eles são dessa primeira geração, os gêmeos, Viché, o Binho, que eu também conheci. Então isso é incrível, assim, tipo, essa busca, assim, e os prêmios que a trajetória vai dando para ti, assim, essa vivência mesmo, né? Que no fim é isso que. Bom, daí aqui eu comecei a achar algo, porque eu pensei assim, ó, pô, se minhas pinturas elas têm ali vários formatos, tem os quadradinhos, uns triângulos, umas bolinhas. O triângulo ele tem uma simbologia, assim, ele traz uma questão do sublime, de uma forma base, né? Ele é a primeira forma possível. Tipo, duas linhas são duas linhas, três linhas é um formato, é um triângulo. Então ele é algo básico.
e ele é utilizado em várias questões de simbologia religiosa, na questão de elevação, do sublime. Então, eu vi as questões das pirâmides do Egito. Então, ele tem essa aura, assim, né, mística, e eu sempre fui um cara que eu era da pira do misticismo, do cosmos, do universo. Tem também uma questão na minha arte que é assim, né? Eu era cristão, né? Então, eu me descobri ateu depois de uma de um certo momento. E aí eu pensei assim, bah, o que que então não tem sentido a vida, né? Tipo, ateísmo, assim. Então não tem mais sentido. O que que é o sentido agora? O sentido, então, vai ser fazer arte. Esse é o meu sentido. A minha nova religião vai ser fazer arte. Essa é a minha crença. E o que que é? Porque eu acreditava num Jesus, né? Essa é a minha questão individual, cada um com a sua, né? Mas isso foi importante na minha arte, foi fundamental, né? Uma questão de fé mesmo. Porque você, pô, se Jesus não existe para mim, então o que que existe? Existe o universo, existe a natureza. Então eu vou trabalhar essa questão dessa minha crença nesse misticismo da natureza, da energia, da organização cósmica. Isso é o Deus, né, para mim, essa ordem que se dá em tudo, que se dá nas árvores, no, né? Tipo assim, o que a árvore absorve para ela é o que a gente expele do oxigênio e o que ela expele a gente utiliza. Então, isso é uma questão sublime da natureza, né? E várias outras, os ciclos da cadeia animal, isso tudo é muito mágico, isso é Deus, né? Então, eu pensei, vou trabalhar isso, assim, isso vai ser a minha questão de busca na arte. E utilizando o triângulo para isso. Então, eu comecei a organizar esses triângulos, sistematizar eles. Então, esses triângulos eram sistemas cósmicos, assim. Era tipo, essa mesma energia do universo que organiza tudo, eu vou pensar na minha pintura com isso, assim, eu vou organizar isso na pintura, na linguagem pictórica, né? Esses trabalhos foram na disciplina da ADRE, inclusive, foi lá em 2014, era É bem... meu, esse aqui é meu, né? É mesmo, né? Agora eu lembrei. E, enfim, daí também a ADRE foi muito importante nisso, né? Porque eu não pensava, eu vou passar aqui, né? Bom, aqui alguns grafites, mas eu não pensava a pintura por camadas, né? Eu pensava ela como uma imagem. Tu cria a estrutura, preenche de cor, contorna, deu, tá pronta. Então isso também foi uma mudança que foi muito importante para mim depois, né? De pensar essa sobreposição das camadas, dessa poética da pintura mesmo, da matéria mesmo, da tinta, das pinceladas, né? Isso eu não via, assim, para mim isso não era um fator antes, né? Nem conseguia ver. E no grafite também a gente não tem tempo para pensar tanto no conceito, né? Tipo, porque também acho que é mais na academia que se pensa, ou uma pessoa específica que pense nisso, mas não é muito falado, então eu acabei descobrindo isso na academia mesmo, né? E Ô, também no Eduardo, grafite. Oi. esse aí, olha como tem a ver com o das árvores que tu fez Aham, depois, né? Tu foi fazer, sim. e aí já estava o germe do trabalho. É, então, e tem isso, tipo, tudo já tá aí, já tá dado, as coisas somem e retornam, né? Tem essa coisa, assim, que é um plano geral da coisa que ela às vezes some e retorna, né? É uma multiplicidade interna ali da poética que ela se retroalimenta, ela se modifica, né? Bom, vou passando aqui vários experimentos de spray grafite. Então comecei também a pensar no grafite, vou trabalhar com a fotografia e arquitetura. Esse aqui era um projeto que eu queria também ter levado adiante, eu acabei deixando passar. Seria unir a fotografia, a arquitetura e o grafite, né? Não sei se não vou retomar isso futuramente, né? Mas eu gostava de pensar nisso porque eu achava legal interagir com um plano fotográfico num ambiente arquitetônico, assim, né? Bom, os grafites aí. Aqui uma outra faceta que eu fazia, que era tipo os objetos urbanos, assim. Eu não lembro qual era o nome que eu dava, mas eu tinha um nome para isso. Objetos triangulógicos, lembrei. Então, daí o lance do triângulo eu pensei assim, bom, então eu vou. Aos poucos isso foi se dando, né? Eu vou fazer a triangologia, que é o estudo do triângulo. É uma filosofia do triângulo. Então eu vou usar só triângulos e eu vou fazer um exercício de usar eles para sempre de forma que eles não se repitam.
eles não vão ser uma, uma estética ali que ela se repete, ela só muda as cores. Não, eu vou pensar essa triangologia como uma cronologia, né? Como uma pesquisa de vários tipos possíveis do triângulo. Então aqui era uma outra questão que eu fazia no grafite, que era envelopar objetos que estavam ali, ninguém via. Por exemplo, aí são caixinhas de luz, eu acho, de telefone, não sei, que às vezes tem na cidade. E aí ela é toda suja, cheia de coisa ali, então eu envelopava ela com a pintura para ela se tornar visível, né? Se tornar um objeto, assim. Aqui também são outros modelos de... E sempre fazendo, né? Sempre testando, experimentando coisas, tipo... É no experimento livre que a coisa vai se dando também, às vezes a gente não pode ficar muito no raciocínio, né? Até um exercício que eu tenho feito forte ultimamente é amenizar o poder da mente, assim, porque a ansiedade, a mente acelerada, né? Isso é um problema hoje em dia. E aí, se a gente cai nesse racionalismo maluco, a gente fica louco. E acho que aí a gente tem que diminuir, né? Então, eu também ultimamente, estou bem nesse exercício de controlar a mente, reduzir os pensamentos, né? Então, tem isso, assim, de ficar experimentando, né? Acho que tem que estar sempre experimentando e ir pensando junto, não ficar pensando antes de fazer, sabe? Não esperar um pensamento perfeito para criar um negócio, mas começar a criar, porque ali no meio eu até trabalhei no meu TCC uns textos que era sobre essa reflexão, tipo na pintura em tela, né? Como é que a pintura surge, né? Que ela tem um momento que ela é forçada, eu induzo ali um caminho, né? Só que nesse início ela já começa a se instaurar, ela já começa a, a pedir coisas para ela já cria um contexto próprio dela e aí ela toma autonomia, mas ela não toma autonomia de cara. De cara tu vai ter que impor um fator ali e nesses fatores iniciais é que ela vai começar a pedir coisas. Aí sim, então tem isso, né? O pensamento é durante, né? Não dá para pensar antes de começar, assim, né? Ficar pensando muito, né? Ficar refém do pensamento, assim, né? Um lance dialético sempre, eu acho, assim, sempre fazendo e pensando, fazendo e pensando. E aí tu faz ali, tu nem sabe, mas depois tu fez e tu pensa, nossa, aconteceu isso, ó. Isso. Então, nossa, isso aqui é um pensamento. Aí tu já também pode produzir um texto, né? Então, hoje em dia é muito forte isso para mim, assim, tipo, eu tô ali pintando e já penso, nossa, aconteceu esse fenômeno aqui nesse trabalho, ó. Essa pincelada gerou isso aqui, então isso aí já escrevo, né? Já faço um ensaio ali, já, porque também a gente esquece esses pensamentos também, né? Que tu tem um insight na hora do ato da pintura ali. E tu pensa, bah, aconteceu tal coisa. Bah, se tu não sair ali rapidinho, ou gravar um áudio, sei lá, tipo, se tu não sair ali naquele momento e escrever, depois tu não vai lembrar. Se tu pensar, depois quando eu acabar, eu escrevo isso que eu pensei, tu não vai mais lembrar aquelas questões ali, várias, porque aí é um pensamento com várias micro questões ali que tu tem que pegar ali naquela hora. Claro, isso é minha maneira também, não sei se é um padrão ou não, mas é assim que eu trabalho, né? Como eles E estão, tem uma coisa do ótico, assim, né, de brincar com o olho. Aquele, volta ali no anterior, só para mostrar para o pessoal. esse? O triângulo ali de cima, ele dá um relevo, assim, que parece arredondado nas bordas, né? Aham. E os Aham. outros são mais planos, né? Sim. E Não, alguns e aí, desculpa. flutuantes, com sombra, Aham. né? Uns parecem flutuar, outros tem. Cada um tem uma característica aqui, assim. Então, e daí aqui nesse grafite foi um pouco isso, assim, eu tinha sublinhas de grafite, né? Eu tinha a questão dos objetos ali que eu pintava, né? Que seria esse preenchimento dos triângulos ali, né? E aí teria essa questão dos triângulos contornados, então eu comecei a fazer uma simbiose desses estilos no na mesma pintura de grafite, né? Então esse aí foi um que eu pensei, bah, vou unir várias linhas do meu grafite dentro do mesmo grafite V. Então tinha essa coisa de desdobramento, de ficar sempre e sempre mudando. Para mim foi sempre isso assim, tipo,
como eu vou criar algo que é diferente, sabe? Nunca assim aqui deu certo, eu vou fazer 3 trabalhos na mesma linha. Não, foi sempre assim, o que que esse próximo trabalho eu vou descobrir, o que que eu vou investigar, né? Como é que eu vou mudar o que eu fiz até agora? Então, para mim, cada novo trabalho é uma nova página numa investigação eterna da triangologia, né? Claro, eu estou falando da triangologia, mas hoje eu também, no mestrado, eu não estou trabalhando a triangologia, então, eu, nesse momento, inclusive, estou me revendo, assim, o que é o meu trabalho, qual é a minha linha, né? Porque agora eu tô me vendo também não só o cara da triangologia, mas o cara que pinta, sabe? Coisas aleatórias também. Então, que não é aleatório, mas tipo que para mim a triangologia era eu ia só fazer isso, né? Para sempre. E quando eu me vi fazendo algo que não era a ver com a triangologia, eu pensei, bah, mas tô me corrompendo, bah, qual é o sentido disso, né? Como é que é isso? Como é que eu vou me ver agora, né? Então também eu tô nesse exato momento, tô nesse processo de não me definir, sabe? Não vou me definir mais, assim. Inclusive na questão, isso não só na arte, mas na vida. Para mim, a arte e vida é ligado. Como eu falei, a arte para mim é tipo minha religião. Então, a minha vida e a minha arte é sempre é um diálogo, né? Porque também eu vivo para isso, assim. O meu motivo de viver é essa investigação da arte, né? Mesmo quando eu não estou fazendo arte, a coisa que eu faço, que não seja arte, ela vem da arte, né? Tanto se eu vou fazer uma decoração, ela vem do meu trabalho autoral, ou se eu vou fazer um texto, ele vem do meu trabalho, ou se eu vou fazer algo que não é a ver com arte, eu estou fazendo para me manter fazendo arte. Então a missão é a arte, assim, né? E o resto vem da arte, entendeu? Tipo, é a minha matriz de crença é a arte, assim. E aí tô nisso também de desconstruir esse ego, né? Tipo assim, o que que é o nosso ego? Eu sou isso, eu sou isso, 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 eu sou assim, eu faço tal coisa. E aí eu me vi muito tempo assim, e agora eu tô pensando, não, eu não sou nada, eu não preciso ser, sabe? Eu sou o que eu faço. Então esse tá sendo o meu processo atualmente de autoconhecimento, né? É tipo, eu não sou o que eu digo que eu sou. Eu faço coisas e o que eu faço vai me definir o que eu sou, né? É tipo inverter. Ao invés de pensar o que que eu sou para fazer, eu vou fazer coisas e essas coisas vão me definir, entendeu? Por si mesmas, assim, não vou precisar me definir. E isso está influenciando o meu processo de arte, porque agora eu estou trabalhando no mestrado com questões de natureza que não tem a ver com essa triangologia, e eu não preciso definir, sabe? É só fazer. Aqui tem é um sketch que eu fiz que é o processo do desdobramento do triângulo para mim, né? Então também a triangologia foi isso, assim, ela começou ali no comecinho da folha até o final, o triângulo padronizado. Aos poucos eu vi que ele podia se espichar, né? Tomar uma aguinha aqui. Ele foi tomando uma maleabilidade, ele foi se expandindo, ele foi se ele foi se modificando, ele foi evoluindo, né? Então eu também gosto muito do Nietzsche, né? Que ele trata o conceito de eterno retorno, que é tu viver ali, bom, vou falar meio por cima assim, mas é tu viver de modo que tu vivesse eternamente aquele momento para sempre, assim, eternamente aquele mesmo modo que tu viveu, tu viveria aquilo sempre, sabe? E isso que implica que, tipo, para tu viver eternamente um momento, tu teria que dar o máximo de ti, né? Da tua evolução, do teu degustar do momento. Então, o triângulo, para mim, ele tá, tipo, no eterno retorno. Ele é tão empenhado em si mesmo que ele evolui, ele se tornou maleável. Ele fez valer a evolução dele, sabe? Então, eu tinha essa pira nessa ideia, assim, quando eu, quando eu conheci o Nietzsche ali no meio da graduação, assim. Então, fazia essas relações, assim, também, com a evolução da minha pintura, né? Bom, aí é uns grafites, eu acho que eu vou dar uma acelerada aqui. É. Tem muita coisa, tem muita coisa. Bom, aqui também tinha uma questão de trabalhar arquitetura junto e anamorfose, né? Então, era um
plano de visão que definia a pintura, tipo, em planos diferentes, né, que eles são, aí eles têm um ponto de visão que eles se unem ali, as duas realidades ali dessas paredes ali, então também tinha essa questão aí. Aqui também, né, era um conteúdo que eu pensei em talvez explorar futuramente, eu não sei, muita coisa, sabe, a gente às vezes não dá tempo para tudo, sei lá, né. Aqui também, outro estilo de grafite, aqui também, um ambiente interno, eu também gosto de trabalhar com decorações e tal. Bom, depois eu vou falar um pouco disso também, das minhas visões aí que eu tô ultimamente. Ah, esse mural foi importante para mim também, foi meu maior mural, assim, e eu gostei muito do resultado, então ele foi bem impactante para mim, assim, também. Me marcou bastante, assim. Fica em Camaquã, né? Foi um projeto particular, assim, para um cliente. Aqui era no IAB ali, tá lá ainda bem desbotado, né? Um muralzinho na Riachuelo, né? Porto Alegre. Esse grafite também, que é ali perto do gasômetro ali, eu até tô para renovar ele, porque ele tá meio velhinho aí. Bom, aqui é uma pintura já, né? Tá meio fora de ordem, mas tipo, aqui são triângulos, entendeu? É na minha linha da triangologia. E aqui eu já estava no estágio avançado ali, que vinha desde as aulas da Adri, eu fui aprofundando isso, né? Da camada, da pincelada, das cores. Um universo também que nossa, me deu um cosmos de criação foi a questão da linguagem pictórica, do pincel e da tinta e das tonalidades, né? Nossa, isso me deu muita coisa, porque quando tu descobre, para mim a pintura é meio que o tom, assim, né? Quando tu descobre que tu tem milhares de tonalidades, que se tu tem um verde ali, e tu bota um pingo de azul, ele já é outro verde, e aí num verde tu tem 30 verdes, e num azul tu pode ter 30 azuis. É muita coisa, e aí tu pode trabalhar com isso, assim, isso foi um baita universo para mim que se abriu. Então eu mergulhei muito na pintura. Quando a Adri me abriu os olhos também, tipo, sobrepõe as camadas, né? Porque eu construí a imagem ali estruturalmente, preenchia de tinta, contornava, deu, tá pronto. Então ela falou, sobrepõe. Daí eu pensava, pô, mas não tô entendendo, eu tô sobrepondo. Ela, não, sobrepõe mesmo, de verdade. Pincela e pincela por cima e por cima. Aí que eu entendi, eu também não consegui entender isso assim, né? E aí, nossa, aí abriu um universo, porque, tipo, aí, camada, tu constrói muita coisa. E eu sempre gostei dessa questão da ilusão, né? Tipo, uma ilusão de ótica, uma questão do meio surreal, meio mística. São fatores que eu gosto do meu trabalho, de um impacto visual, né? De uma ilusão, de uma vertigem. Eu gosto de trabalhar a pintura de modo que a pessoa veja o empenho que a pintura tem ali. E eu não vou também precisar explicar a pintura tanto, porque, nossa, só tu olhar a pintura, tu vê, tem muita coisa ali, sabe? E dá para ver que foi um tempão e para fazer, e também de tu trabalhar por meses num trabalho, sabe? Eu já pintei telas por 5 meses ali, e isso aparece no trabalho, entende? Quanto mais tu trabalha, mais o trabalho fala por si, né? Ele demonstra esse tempo. Ele demonstra que ele tem meses de. Não esse aqui, né, específico, mas o trabalho complexo, ele demonstra que ele tem muito trabalho ali, sabe? Muitas horas trabalhadas, né? Esse também é lá no ateliê do IA, né? Os colegas, não sei se alguns não conheceram o ateliê ainda, né, por causa da pandemia. Pois era lá um ambiente mágico, né? Ali. Aí me descobri na pintura ali, comecei a pintar muito. E aí depois eu consegui uma autorização com a Adri para ir no ateliê fora dos horários de aula. Eu vivia no ateliê, tipo, de manhã, de noite, quando não tinha as disciplinas, eu tava lá, sabe? Eu tava lá segunda de manhã até sexta, 10 da noite, até a segurança dizer, tem que ir embora. E às vezes a gente se fazia de louco, fechava o prédio 10 para as 10, e às vezes uns seguranças deixavam lá, e tinha outros que evacuavam o prédio lá, e daí às vezes a gente ficava e a gente saía 10h30, às vezes dava para sair mais tarde, porque eu viraria madrugadas pintando, né? Então também não tinha um ateliê meu, e eu gosto de trabalhar de madrugada, então
E aqui é a ideia dessa pintura, por exemplo, né? Essa pintura é de 2015, foi na disciplina da Adri, inclusive. Foi aí que começou a coisa tomar corpo mesmo, de uma linguagem da pintura mesmo, da tela, né? E trabalhando os triângulos nessa nova dimensão pictórica, assim, de sobreposições de camadas de tonalidades, de espacialidade, né? Então também no início estava tipo, cada pintura é um novo exercício de algo novo. Então essa foi isso, assim, vou criar. Eu era muito um pouco inocente e óbvia no início essa questão do cosmos, né? Vou trabalhar o cosmos na pintura, o universo, a ordem universal. Então aqui eu utilizei tipo uma estrutura do universo ali em espiral para construir um plano de pintura, assim. E aí em cada trabalho eu ia testando mil possibilidades novas, assim, né? E essa é uma pintura que dá para ver, bem que tu falou, né, do tempo de trabalho em cima, pelo menos Aham, noto isso, sim, né? É muita cor, muita forma. Então, automaticamente, tu vê que a pessoa ficou muito tempo ali em cima. E eu que sim, acompanhei, vi o tempão que ficou, né? E sim. sempre para mais uma, eu vou botar mais uma, para mim já estava acabando, Sim, eu vou botar mais, sim. mais cor, mais cor, mais cor, né? Sim. Não acabava. E, e a pintura, para mim, ela tem isso assim, ela fala comigo, então ela vai dizendo assim, ó, falta uma forma aqui, ó, aqui falta um azul, aqui falta um verde, e aí eu vou jogando, e eu tenho um pensamento também de criar contrastes de cores, né? Assim, não é muito racional, é meio subjetivo esse funcionamento do meu processo, né? Mas é sempre assim, eu vou espalhando, tipo, uniformemente tonalidades mesmas, assim, as mesmas tonalidades, e vou trocando de tons, e vou espalhando, e vou criando um jogo que geralmente é difícil uma mesma cor estar acumulada em vários tons dessa mesma cor numa área. Eu vou espalhando uniformemente, assim, vou espalhando, sabe, espaçadamente, assim, né, as cores, e vou criando esse jogo. Isso no início, né, era mais forte. Eu também trabalhava muito com formato, então são triângulos, então aí para mim tem muita questão do formato, né, da figura triangular com a cor, né? Porque depois ali na pintura que eu passei antes, ela já virou bem mancha, assim, virou com degradês, a coisa foi mudando, assim, né? Esse trabalho também foi um experimento que eu fiz lá numa exposição do MAC com a Ana Zavadil, né? Era a curadoria dela, que era da novíssima geração de artistas, foi 2017, 18, eu acho. E nessa ideia de testar novas questões da pintura. É uma investigação para mim, então vou sempre testar coisas. Então também quis criar algo novo para essa exposição, né? Não só colocar uma pintura que eu tinha, mas eu tentei criar um projeto novo. Então para mim isso é uma pintura viva. Eu fiz uma estrutura esférica e preenchi com formas que eu recortei e pintei uma por uma e fui fazendo tipo uma colagem. Então, ela é uma pintura um pouco na ideia do Oiticica, da pintura que toma o espaço e ela toma o ambiente, e ela tem que ser vivenciada ao entorno dela, né? A pintura ela exige a experiência do espectador para ela funcionar. Então, eu fui um pouco nessa ideia para criar essa pintura que ela só quando ela gira, que ela vira tipo um filme pictórico. Então, ela funciona nessa imersão nela, né? Nessa vivência no entorno dela. Ela não funciona sendo observada, né? De uma área. E internamente também tinha uns formatos que ela tinha que ser observada, né? Tinha uma Pelas parte frestas, oculta. Oi? pelas frestas dava para ver o interior dela, né? Isso. E também trabalhar esse lance oculto do universo, né? Porque o universo ele tem essa realidade visível e tem o oculto, o ocultismo, né? Essa coisa que faz a coisa surgir, né? Que é essa energia, né? Que bota tudo em funcionamento, e que é, né? Essa coisa por trás, né? Da matéria, assim. Então é um pouco esses jogos que eu fazia, assim, né? Sempre experimentando. Aqui é um pedaço de uma pintura, que acho que é essa aqui. Essa é uma das últimas, foi feita ali em 2019 e 20, né?
Ah, não tá bem em cronologia os trabalhos, tá meio bagunçadinho, mas enfim, aqui já é diferente daquela outra da estrutura do universo ali, né? Tipo, aqui eu já trabalhava mais uns degradês, tipo um 3D dessa forma, né? E essa forma muito mais expandida, então cada cor ali é tipo uma forma triangular e ela se expande e volta nela. E não é triângulo, mas é, porque na minha lógica de conceber a pintura ali, o triângulo está ali, os triângulos estão ali. Se eu explicar para vocês ali, o triângulo está ali, só que ele é expandido, ele é evoluído, né? É um triângulo que ele se supera, é uma autossuperação, que tem também a ver com o lance do eterno retorno do Nietzsche, que eu gosto dessa ideia, assim. Então, é a autossuperação da forma, é a autossuperação do triângulo pelo eterno retorno, faz ele ser isso, o triângulo ele pode ser isso, porque ele é evoluído, ele vai sempre além de si mesmo, ele sempre tenta ir além, além, além para sempre, sabe? É uma autossuperação eterna, assim. Esse trabalho é incrível. Então, e daí ele participou da exposição que a Adri fez a curadoria, né, que a gente fez no CE ali em 2020, É. pré-pandemia, né, Ele tem bem no... uma trama, né? Ele é bem orgânico, assim, né? Apesar de partir isso, eu acho que é legal falar para o pessoal, né? Tu pode ter uma ideia, bem como o Eduardo está falando, né? Ele tem uma ideia, o triângulo para ele está aqui, e isso movimenta ele no processo de criação dele. Por mais que quem está olhando não veja triângulo, parece não fazer sentido. Só que movimento, se isso movimenta a imaginação dele, o processo de criação, aí é super importante, né? Mas que eu acho Sim. bacana é essa trama, por exemplo, a gente olha o branco, né? Aí tu vai seguindo esse branco, ele vai para frente, vai para trás, vai para frente. Ele tem uma Sim. trama complexa, é muito lindo esse trabalho, Eduardo. É, eu também gosto muito. E ele é isso, assim, ó, tá, é o triângulo e tal, é meu pensamento, mas é pintura, sabe? Cada região é uma mancha. Aqui eu falava assim que são qualidades regionais, né? Cada região, cada micro-região da pintura, ela tem uma qualidade ali de pintura, no geral eles são formatos triangulares. E cada trecho desse formato ali nesse espaço ali que está sendo gerado, né? Cada trecho dessas formas, elas são, acima de tudo, pintura, qualidades formais, elas são formas, são degradês, são manchas, são técnicas, né? Então, e essa lógica do triângulo me dá mil universos para pensar a matéria da pintura, né? Pensar, às vezes ali eu boto uma cor chapada, às vezes eu boto um degradê meio 3D, então eu vou jogando, né? Com essas técnicas, essas possibilidades, né? Aqui também é o triângulo, e daí, tipo, eu não sei se vou conseguir mostrar com o mouse. Será que vocês conseguem ver a flechinha do Sim, mouse aí? sim, Ó, tá. aqui para mim é o centro do triângulo azul, tá? Essa forma aqui é um sólido platônico, que é o octaedro, né? Então, essa forma do sólido platônico seria tipo uma célula desse triângulo. É tipo um zoom no filamento dele, então tem tipo essa questão do átomo do triângulo, assim. E aí ele vem aqui e aqui é uma ponta, né? Só que essa ponta, ela vem e ela retorna na outra ponta, então é tipo um eterno retorno na própria forma, né? E aí eu vou brincando com essas viagens, com esses significados que eu vou, durante o trabalho, vou percebendo e vou firmando também. Ah, então é isso. Perceba, parece que ele retorna nele mesmo. Então é um eterno retorno no próprio formato. Então é isso, sabe? Aqui também parece um pouco um pulmão, né? Porque ele vem aqui uma ponta, ele expande e retorna para a ponta, que é uma das pontas do triângulo. E tudo bem, pode ser um pulmão, sabe? E aqui ele parece uma explosão de uma bomba atômica ou também uma árvore. Ele pode ser isso, sabe? E aqui também ele pode ser, parece tipo um coração, parece veias, artérias. Pode ser, sabe? Pode ser tudo, entendeu? Então eu gosto disso porque estou trabalhando com o universo, então tudo que constitui o universo pode ser, sabe?
Pode ser o corpo humano, pode ser o órgão, pode ser a árvore, pode ser o animal, sabe? Pode ser tudo. Pode ser qualquer coisa, sabe? Porque isso também não estou definindo, são possibilidades que a pintura apresenta, né? A pintura apresenta coisas, né? E também o que paira no nosso pensamento no momento de fazer, né? Porque para mim também a minha pintura é isso, tipo, como ela é ligada na minha vida plenamente, então tudo que eu estou vivendo ela vai para a pintura, eu acredito, né? E E aí, então eu vou organizando isso, assim, é tipo uma bagunça organizada, é uma coisa múltipla, subjetiva, assim, não é bem definida, mas tá ali, não, tá numa baguncinha ali, mas tá ali, essas coisas todas. Essa pintura, por exemplo, eu estava lendo A Vida Secreta das Plantas, que é um livro que fala da inteligência das plantas e como elas sentem a tua intenção, por exemplo, quando tu vai arrancar ela, sabe? Quando tu vai arrancar uma folha, ela tem ela sente a agressão, ela sente a energia, né? Então, as plantas têm essa inteligência, que eles fizeram vários experimentos demonstrando isso, né? E aí eu estava afetado por esse livro e estava fazendo essa pintura. Então, essa pintura é a rizoma. Então, essa forma branca, ela é um triângulo que está aqui na flechinha, ó, que é a base dele. E aqui, ó, é a mesma ponta, é uma ponta que vai subindo e essas outras partes são expansões dessa ponta, sabe? Nessa forma branca. Então, esse branco inteiro da pintura, ele é um triângulo. E esse verde, eles são tipo Vitória Regia, assim, são um formato meio vegetal, sabe? E aí também tem o vermelho que eu não sei o que que é, mas aí é jogo de cores também, mas tem isso, entende? Eu vou pensando questões que me afetam e vou jogando e vou afirmando também, tipo, isso aqui parece tal coisa, então eu vou firmar isso também, entendeu? Vou jogar com isso, sabe? Essa também foi uma vai trocar aí, essa pintura também é uma da essa eu acho que foi a última que eu pintei assim, que eu estava mergulhadão na pintura, depois dei uma pausa, assim, começou os estudos de mestrado e tal, dei uma pausa. Mas aqui eu estava num ápice dessa triangologia, então essa pintura foi a que eu mais trabalhei, assim, foi muita camada, muita coisa, muito degradê, muita coisa, assim, foi um baita esforço para e ela tem muitos recursos, né, de construção, recursos construtivos, assim, né. Aqui eu explorei várias técnicas ali de transição de cores, porque eu também comecei a jogar com isso, assim, né. Antes eu criava os formatos de triângulo e eles eram os formatos e a cor era o meio para o formato existir. Só que depois também eu fui firmando isso de tipo, o formato, ele pode também ter uma questão de pintura pura, sabe? Ele pode ser uma mancha ali aleatória, que ele vai funcionar como pintura, como jogo de cor. Então, às vezes eu tenho ali um formato verde, sei lá, e aí ele cruza uma ponta em cima de um outro verde e eles não se destacam. Então ali eu vou jogar num deles um amarelo, porque ele vai destacar muito num contraste, e tudo bem, ele não era amarelo, mas ele é pintura, então faço esse jogo entre mancha, entre esse recurso construtivo de pintura para o formato, né? O formato é o jogo entre formato de triângulo e os recursos de construção de pintura, né? Então o formato ele é também esse jogo de construção, né? Então fui pirando nessa ideia, assim. E, e aí os títulos também, eu gosto de colocar o processo que eu acho que se deu na pintura. Por exemplo, nessa. Aqui o triângulo ele foi tão expansivo em si que eu pensei, bom, o que aconteceu aqui? Aqui foi, tipo, muito uma dilatação do formato triangular, assim, foi acima de tudo foi isso, sim, foi uma baita dilatação do formato, né? Então aí eu vou botando títulos tipo como os fenômenos que operaram uma pintura, sabe? Eu gosto de trabalhar essas questões do título também, assim. Gosto sempre de dar um título para pintura, sabe? Essa aqui foi uma encomenda, assim, tem suas técnicas visuais e tal, mas não tem também um
foi feita um pouco rápido, não tem uma grande reflexão, assim, né? Mas também o resultado é esse também, tu vai tendo um domínio da tua poética que tu consegue também jogar, sabe? Tu consegue fazer um trabalho complexo e rápido, e também um trabalho muito mais complexo e demorado, e só que os dois vão funcionar visualmente, sabe? Então também é legal o domínio do teu processo, né? E olha onde surge, né? Surge lá na minha primeira fotinho de criança, sabe? Olha onde chega a coisa, né? São os passos, né? Cada foto é um passo, né? Em busca desse descobrimento, assim, né? Aqui também outra pintura. Então, essas aí estavam na exposição, né? Depois vou mostrar umas fotos também. Tem Trouxe as fotos muitas. daí. Trouxe. Ah, tem muito, hein? Acho que vocês vão até me cortar, porque tem muita coisa. Eu já ia te cortar, para dizer para Ah, te fazer mais rápido um pouquinho. Né? tá, beleza. Bom, aqui é uma pintura aí bem complexa também. Uma aceleradinha que tem bastante. Aqui também, aqui foi um lance de jogar assim, vários modos construtivos do meu processo. Então, por isso construtividade. Aqui essa tela é como se fosse uma legenda de muitos recursos que eu utilizo para operar pinturas de vários modos possíveis, tanto no grafite como na tela, e também na tela tem vários estilos que eu posso fazer na tela, então aqui seria tipo uma legenda de um plano geral dos meus recursos, né, que eu utilizo, assim. Essa também foi bem, tipo, uma pintura um pouco rasa, tudo por experimento, cada pintura é um experimento. Então aqui também eu me propus, bom, eu não vou fazer tão complexo, eu vou fazer uma pintura simples. Aí joguei um degradê ali no fundo e trabalhei algumas formas e parei, assim, porque geralmente eu vou tramando, e a coisa vai tomando um... Essa também, essa tem uma questão, tipo assim, ó, em cima aqui é a chuva caindo, aqui seria o calor, esse vermelho, e aqui seria essa chuva evaporando e subindo, e aqui seria um ciclo de força da natureza que faz esse processo girar, né? Então também essa pintura tem isso, é tipo uns fenômenos atmosféricos, assim, então... E é cosmos, é universo, entende? Como eu falo, então pode ser várias coisas. Essa, essa questão para mim do triângulo e da ordem do universo, isso pode ser muita coisa, sabe? Abre frente para muita coisa. Tem essa pintura também, que é da Adri, né? Que essa aqui também, tipo assim, essa aqui eu comecei 2, 3 vezes e, nossa, eu apagava, recomeçava, eu tava já odiando ela, daí aí eu já tinha começado esse plano de fundo, que é tipo uma cascata, assim, ele vem do centro de cima e vem para frente. E aí eu tava mais ou menos gostando, não gostando, aí depois joguei um monte de forma aleatória em cima ali, que não obedecia o movimento, sabe? Então tem essa questão da adaptabilidade, tipo, eu joguei uma nova dimensão de formas em cima de um sistema que eu estava fazendo, nessa questão de adaptar dois modos, né, do processo, né? Enfim, essa pira aí. Bom, um grafite aqui também, um grafite, uma acelerada aqui. Isso aqui é lá na URGS, lá foi um evento do Centro Cultural da URGS. Aqui é um projeto do PIBID, não sei se alguém é ligado no PIBID com a educação. A gente fez uns projetos na época que eu fui do PIBID de 2015 a 2017. Para quem não sabe, o PIBID era uma, acho que tem ainda, né? É uma bolsa de iniciação à docência. Então, tu atua nas escolas, fazendo parcerias entre a universidade, a escola e o graduando, para o graduando sair da licenciatura com alguma experiência, né? Que não seja só o estágio final lá na escola. E também isso era incrível, ele existe ainda, né? Mas na minha época ele tinha bem mais incentivo enfim, questões financeiras, investimento, né? Que ele é uma baita solução para a educação, sabe? Porque tu cria um link com a universidade, com a escola, porque não é para todos que a universidade ela é apresentada. Assim, para mim ocorreu de entrar na universidade, mas eu não sabia direito o que era isso, nem muito menos curso de artes, né?
Então, às vezes, dependendo de onde tu vem, tu não sabe disso. Tu não sabe nem como se chega lá e o que que é isso, sabe? E então eu acho que o PIBID é importantíssimo, assim, porque ele cria esse link com a escola, que ele diminui essa distância da universidade, né? Porque o aluno lá no seu ensino fundamental, médio, ele já está em contato com universitários e com a universidade, tem essa ponte que tanto fortifica a escola Universidade, como fortifica a faculdade, fortifica todos e fortifica o licenciando também, né? É um, exatamente. é um baita plano e que poderia consertar muitas coisas, assim, né? Bom, aqui é uma porta que eu customizei num apartamento de um amigo. Aqui é uma pintura num coworking. Aqui é uma pintura num lance de agarras de escalada, né? Grafite. Eu vou indo porque eu tenho a parte ali que eu estou nos meus trabalhos do mestrado, né? Grafites aí. Aqui é uma pintura com spray sobre tecido, né? Pintura. Aqui também é uma pintura um pouco diferente, articulando umas formas mais geométricas. Isso aqui era uma encomenda também. Às vezes eu faço uns trabalhos por encomenda, dependendo do que a pessoa pede. Ah, eu queria. Esse cara faz engenharia, então ele queria alguma coisa geométrica. Aí fiz isso também, Lindo. essa, esse jogo entre geometria e. Que na verdade é a geometria da simetria e a geometria orgânica, porque para mim também a minha forma orgânica ela é geométrica, sabe? Uhum. Tem isso também quando eu pinto, por mais que essas formas elas sejam muito orgânicas, tem muitos milímetros de cálculo ali, de correções e de calibração da forma, que é uma geometria, sabe? Não é casual, não é uma curva casual ali. Tipo, ela tem uma simetria muito orgânica, uma baita simetria que é orgânica, sabe? Porque ela é muito corrigida, né? Até meu olho se satisfazer. Então tem uma eu não estudei bem essa questão no meu trabalho, mas não sei se seria uma geometria, uma simetria, mas um perfeccionismo orgânico, sabe? Que não é tão ocasional ali, ele é bem construído também, sabe? Aqui foi um lance de pensar a questão da expansão das plantas, né? Então, cada pintura é um desafio, né? Como eu já falei. Aqui é umas fotos da exposição que a gente fez em 2020, em fevereiro. Então, reuniu meu processo de pintura que veio lá das aulas da Adri, lá desde 2014. E a Adri foi me orientando, né? A gente é amiguíssimos, assim, então também somos amigos aí de vida também. Então, a Adri é minha mentora da pintura e da vida, assim, né? Então, aprendi muito com a Adri, assim, expandi minha visão de pintura, de processo. Então, ela me acompanhou desde sempre, até hoje, né? A gente se fala sempre. E aí ela foi a curadora dessa exposição, né? E também esses trabalhos basicamente, foram feitos nas aulas dela, assim, muitos foram feitos. Então, essa exposição trazia uma cronologia desses trabalhos que vieram desde lá de 2015, né? E aí eles demonstravam, assim, numa cronologia, eles demonstravam essa evolução das formas dos meus triângulos, assim, né? Então, aí são algumas... Então, de um lado, tinha um pouco mais um estilo que eu tava ali, inicial, né? E no outro tinha uma outra fase que eu tava de um outro tipo de forma, um pouco mais... uma forma um pouco mais espacializada ali no plano da pintura, ali com degradês, com uma questão um pouco meio 3D da forma. Não sei se 3D é um bom termo, mas uma forma bem mais tridimensional mesmo, assim, né? Que seriam essas, né? Então tinha essas duas linhas de trabalho, assim, que são a mesma linha no fim, né? São passos dessa evolução do triângulo aí, né? E no fundo uma instalação que eu fiz com papelão e pintura em spray, né? E é uma instalação pictórica, assim. E, e não sei bem, tipo assim, não era esse plano o jeito que ela ficou, mas no fim ela ficou assim e eu gostei também. A Adri também deu Ah, eu umas adorei. dicas de deixar no papelão, né? Porque eu ia pintar esse papelão, ia fazer uma pintura mesmo, né? Sobre a colagem ali dos papelões. Super funcionou, né? E É, sem
pintura com um papelão aparecendo ao Sim. fundo, né? E é todo grampeado esse trabalho. É. Né? Então, daí eu... Lembro? Uma trabalheira. Oi? Uma Foi uma trabalheira. trabalheira. Tudo isso. Foi uma trabalheira para fazer e depois para tirar foi para o lixo, né? Porque não tinha salvação, né? E, e foi isso, assim, o que eu pensei? Bom, eu vou... Porque eu gosto, além de pensar só, pendurar umas pinturas, eu gosto de pensar também... Porque eu vim do grafite, vim do muro, vim dessa coisa da grande escala. Também por isso que pintar grande para mim não é um problema, né? Tipo, que eu vim do muro, né? Tipo, vim um muro gigante, assim, então eu tinha essa facilidade da escala grande, assim. E então eu gosto sempre de pensar também e eu vim do grafite dos gêmeos, sabe? Desses caras que eles trabalham com um ambiente imersivo, né? É um ambiente mágico que tu entra e tu pensa, nossa, que incrível esse lugar, sabe? Com instalações, com pinturas no ambiente, com grandes obras de grande escala, né? Com várias questões e também e pensar que tipo o ambiente o ambiente comunica o que ele é, né? A gente também não precisa definir tudo assim, né? Ah, o papelão significa tal coisa e a pintura é tal coisa e isso junto é tal coisa. O impacto visual, pessoalmente, ele já é, sabe, algo. Então também eu gosto de pensar essa questão do ambiente mágico, assim, um ambiente de uma outra realidade, né? Uma realidade da arte ali, uma realidade mágica, assim, uma coisa meio surreal, meio diferente, assim, uma questão de imergir num outro universo, assim, né? Num outro espaço, numa outra coisa, assim. Enfim, daí são vários retalhos de papelão e aí a pintura em cima, e daí fui grampeando na parede, né? Enfim, daí eu queria construir uma pintura no espaço, e aí eu pensei, bom, daí eu vou ter que apagar depois pintar de branco, então eu vou construir uma base com grampos que depois eu arranco e daí eu não preciso pintar, vai ser menos trabalho. E no fim, e aí eu ia pintar esse papelão em cima com alguma tinta e depois eu ia construir uma pintura. No fim, ficou o papelão cru e daí eu fiz uma pintura em spray em cima e no fim ficou bacana, assim. A gente gostou, eu gostei, acho que a Adri também do jeito que ficou legal, assim, e ficou assim mesmo, né? E tem uma coisa que talvez seja legal falar para eles, que também tem uma coisa de tu ir construindo por partes, né? Tem um trabalho de repetição também, né? De formas. Sim, sim. Repetição e variação ao mesmo tempo, né? E que está sempre sendo construído por partes. Por exemplo, quando tu pega o triângulo, lá inicialmente, né? Tu faz cada triângulo, né? E juntando esses triângulos, tu tem uma forma maior, né? E aqui, por exemplo, até mesmo quando tu rasga o papelão e prende ele, também são pedaços que estão sendo juntados, né? E depois são Aham, formas, né, que vão se entrelaçando, mas cada forma a gente consegue ver o início e o final dela, né? Mesmo ela se aham, entrelaçando. Então tem isso então não tem uma narrativa, por exemplo, tu pega os gêmeos, né, e alguns outros grafiteiros que conta uma história ali a partir do grafite, né? Ah, Tem uma sim, narrativa, uma imagem e tal. E o teu sim. tu tá falando bem do que o título diz, né? Que é a filosofia pictórica do triângulo, né? Que eu ajudei a dar esse título, né? Aham, ótimo título. Vocês viram que o Eduardo gosta do discurso filosófico, né? Gosta da filosofia, né? Da prática da filosofia, né? Então, e as formas têm um pouco a ver com isso, porque elas são descobertas, né? Elas vão sendo descobertas no meio, durante o processo, né? Tem um pouco isso, assim, né? Então, de certo modo, é uma filosofia da pintura, uma filosofia desse pensamento do triângulo também, uma triangologia, como ele diz. Então, tem essa diferença. Então, tem essa coisa de construir aos poucos também, que eu acho importante, né, salientar.
Porque o pessoal às legal. vezes é muito grande, né? Não, jamais daria conta de algo assim. Mas pensa no Aham. pequeno, então, e desdobrando uma coisa pequena e fazendo ela ficar grande aos poucos. Né? Acho que é uma dica aí, pessoal. Então, e eu tenho um pensamento assim de equilíbrio, sabe? De certa forma, assim, uma uniformidade da coisa. Então, e de organizar, né? Organizar essas micropartes, né? Tem muito a ver com o cosmos, tipo assim, do micro ao macro, né? Cada questão micro, ela, numa organização, ela constitui o macro. Então, essas pequenas coisas micro que, se tu resolver cada micro-região, num plano geral ele está resolvido, né? Porque o plano geral ele é a reunião desses micro-regiões, micro-partes, micro-pedaços, sei lá, né? Esses elementos que constituem o todo, né? Então tem isso tanto no papelão ali, vai jogando, por exemplo, esse recorte da borda do papelão, ele foi sendo inserido assim, bah, aqui essa pontinha tá mais ou menos, aí eu boto uma outra ponta ali, sabe? Boto mais um pedacinho de papelão. Tem esse equilíbrio, né? Tem esse desejo por um equilíbrio, por uma organização ali bem resolvida, sabe? E na pintura também, e também no spray, né? Eu não sei se alguém tem experiência com spray, com grafite, mas ele também ele proporciona um movimento mais rápido e uma escala, consequentemente, uma escala maior, assim, né? De noção de espaço, de movimento. Ele amplia essa capacidade da escala, eu acho, o uso do spray, né? Porque ele é bem mais dinâmico, o preenchimento dele é rápido, é um jogo muito frenético, né? De, de atitudes com o braço, com a mão, com sprayzada ali, contorno e tal. E também é muito bom, né? Muito prazeroso. Não sei se alguém já pintou com spray, é ótimo, assim, é muito bom. Com pincel também, mas com spray é uma adrenalina, assim, legal, sabe? E aí tem isso, assim, aí vou jogando as formas, e esses filamentos, eles vão percorrendo espaços que ali talvez estejam vazios, sabe? Aí depois eu vou contornar essas formas com spray. Aí se tem alguma parte vazia, esse contorno ele vai virar uma ponta mais alongada ali, ele vai preencher essa área que está vazia. Então tem esse jogo de equilibrando esse espaço, né? Ele vai preenchendo o que está meio vazio, vai deixando vai deixando quieto assim onde já está meio cheio, né? Para não pesar muito numa região e deixar vazio na outra. Que é um controle, é um domínio do teu processo, né? É um, é um domínio dessa construção, né? E para mim sempre foi isso também, né? Tipo, eu vou dominar essa construção, né? Eu não vou assim ser vítima de uma questão ocasional assim que ocorra. Ah, aconteceu. Claro, ocorre muito isso, mas eu também sempre me propus a dominar esse processo, sabe? E aprimorar ele, né? Eu vou ter esse domínio para que eu possa controlar ao máximo isso, assim, né? Esse surgimento da estrutura da pintura mesmo, até para a pintura ela poder vir a ser ela com a sua questão sublime, assim, né? Ela só vai ser sublime se tu tiver um domínio do que está rolando, né? E um domínio do que pode vir a ser, né? Porque se tu se perder no meio dela, isso já. Eu falo isso porque isso já aconteceu, né? No início me perdi assim, tipo, fazia ali a pintura e ela ficava legal e tal, mas em alguma parte eu sempre pensava, putz, aqui não ficou bom. Ficou legal, mas aqui eu errei a mão, esse movimento ficou feio. Então, eu fui aprimorando esse controle meu da prática, né, da pintura. E aqui é um trabalho decorativo também, que é uma outra linha que eu sigo, assim, que eu também eu ando pensando nisso, assim, de levar um pensamento pictórico também para a decoração, né? Porque às vezes também acho que não se dialoga muito, às vezes, um campo acadêmico, né? Com, sei lá, com a questão do quadrinho, ou com a questão da decoração, com essas outras questões. Que inclusive a Adri é um pouco ativista aí nessa quebra de barreiras, porque a galera gosta de criar umas barreiras assim, que não sei, daí às vezes tu elabora um trabalho somente pro cubo branco, né?
E aquele trabalho ele é hiper elaborado e refinado e talvez poucas pessoas vão ver, assim. Então, eu acho também que hoje em dia a gente tem que, eu acho que atacar em várias frentes, né? Eu acho que o artista também ele tem que ser um pouco versátil hoje em dia, assim. Cara, cada um da sua maneira, né? Mas também a gente não pode ser vivendo uma bolha, sabe? É isso que eu ando pensando muito ultimamente. A gente tem que espalhar esse trabalho para as pessoas, sabe? A gente tem que atingir as pessoas, né? Porque não adianta tu ter um baita trabalho bem teorizado e ninguém vai ver, sabe? Então a gente tem que também, além de lapidar esse trabalho, a gente tem que espalhar ele, sabe? Da forma que cada um deseja, né? Mas a gente tem que espalhar, não dá para deixar ele escondido assim, né? Dá para deixar ele estagnado numa bolha ali, sabe? Do refinamento e ele ficar ali, sabe? Então eu tenho feito esses trabalhos também na questão decorativa, pensando um pouco a poética da pintura no espaço também, né? Articulando a questão arquitetônica com a pintura que surgirá, né? Então a pintura ela também ela surge com base na estrutura do espaço ali que ela vai surgir, né? Então ando pensando nisso também, né? Aí são uns trabalhos que eu fiz nesse viés assim. Aqui é um projeto do Casa Cor de 2016 também. Bom, aqui agora eu tô acabando já, gente. Desculpa aí a demora, tô encerrando já. Aqui eu comecei uma nova. Comecei a fazer uns experimentos na natureza que tinha a ver com a. O Rafa entrou aí, né? E aí, Rafa? Rafa entrou. Entrou. Tinha essa questão de interagir com a natureza, assim, né? Essa questão da triangologia na natureza. Porque também o que rolou, assim, para chegar nisso, né? Eu gostava de fazer lá meus grafites e tal. Era uma fase minha lá mais da minha juventude, mais rebelde, mais transgressora, né? De grafitar na rua, de fazer essa arte assim que é proibida e que leva, né? Que tu insere uma pintura ali num ambiente que não necessariamente tu tem autorização, mas sempre com a melhor das intenções de melhorar o espaço, né? Melhorar a poética desse espaço, a estética desse espaço público urbano, né? E o grafite, o conceito de grafite é a pintura proibida na rua, né? Não existe grafite legalizado, liberado, né? E tem essa questão um pouco confusa, assim, né? Que as pessoas acham que o grafite é legal porque ele é autorizado e a pichação é feia porque ela é crime, né? Mas o grafite e a pichação, eles têm a mesma questão proibida, né? O que muda dos dois é a estética. Então o grafite ele é mais colorido, mas também tem ali sublinhas do grafite que ele é também mais vândalo, assim, mais vandalismo, assim. E a pichação também, tipo, cada um com seus gostos, né? Ela, para muitos ela é horrorosa, mas ela tem sua característica estética ali, tem sua beleza, né? E hoje em dia, e qual é a diferença que hoje as pessoas gostam do grafite? Porque o grafite ele foi muito consumido pela mídia, né? Inclusive, eu acho que o grafite ele já não existe mais como ele era, né? Para mim, o grafite já era e o que está em voga é a pichação, né? Atualmente, assim, porque o grafite ele era proibido e ninguém gostava também. E daí ele foi consumido pela mídia, pelos jornais, por tudo, né? Por roupas, por marcas, por propagandas, sabe? Por grifes e aí ele cresceu com isso, mas também ele perdeu aquela essência que definia ele, né? Então, Transgressora, mas né? é, Basicamente. e hoje ele é super aceito, mesmo que proibido, ele é super aceito. E enfim, sei lá, para mim tanto faz também o que é, se é ou não é, mas tipo, é uma questão que acontece assim, né? No grafite, né? Então, eu gostava de fazer isso, né, ali uns anos atrás, assim, pintar sempre proibido, mas eu queria sempre botar uma pintura muito linda, assim, e que gerasse esse questionamento, assim, como é que o cara botou essa pintura
bem feita, sem autorização num ambiente público, sabe? Gostava de criar esse tensionamento, assim. E aí fiz isso por um tempão, daí tinha ali minhas questões rebeldes ali de ir na rua, de pintar mesmo. E aí o que rola? Aí eu entrei na faculdade, comecei a mergulhar na pintura em tela, fui me acalmando ali no ateliê, descobri uma outra dimensão de processo, da calma ali, da degustação do processo, e também nessa demora nesse processo, o quão ele revela novas coisas, né, na observação do teu processo de fazer, né, do fazer. É no fazer que tu vê tudo ali, né, que vai acontecendo, e nessa demora é que a coisa vai apresentando outras questões, né. E aí, depois que eu estava num tempo ali na pintura em tela, eu queria pintar no ambiente externo de novo, e eu já não estava mais naquela fase do grafite, de rebeldia e tal, eu já não estava afim de correr risco, sabe? Tava mais calmo, assim. Foi aí que eu fui fazendo experimentos na natureza, que eu consegui unir uma questão de espaço aberto, de uma estrutura que está no espaço. Eu não vou ter o primeiro trabalho aqui agora que originou isso, que não era bem esse, né? Mas era pintar umas pedras, umas árvores ali, aí depois chegou nisso, né? Aí eu criei uma tinta orgânica e daí comecei a trabalhar em elementos de natureza e trabalhando com a fotografia, e daí inscrevi esse projeto no mestrado, né? Só que também esse projeto ele não foi bem como eu imaginei que seria, assim, eu comecei a me cansar um pouco, assim, eu não fiquei mais assim pilhadão em explorar ele, assim. E aí eu propus para minha orientadora, que é a Sandra Rey, né, do pós ali do mestrado, de a gente mudar o meu projeto, de alterar ali. E aí a gente também ficou ali nos diálogos de como isso mudaria. Eu também não sabia como ia mudar, mas eu sabia que eu não queria mais fazer esse trabalho, sabe? E aí a Adri me ajudou novamente, né? Me deu umas ideias de tipo pensar um pouco a relação da natureza, extraindo monotipias, né? Dessa superfície da natureza, articulando com a pintura, porque o que eu queria era trabalhar de novo um pouco no ateliê, né? E eu estava super no espaço aberto da natureza, né? Fotografando, e eu queria retornar para um ambiente, né? De ateliê. Então a Adri também me ajudou nessa concepção dessa ideia de manter esse diálogo com a natureza, extraindo esses signos da natureza, esses índices, né, dessa superfície da matéria orgânica, e conseguir articular em cima disso a pintura, né? Então aqui foi um primeiro experimento que eu fiz que aí deu indícios de que poderia ser isso, assim, o meu novo projeto, né, dentro do mestrado ali do IA, né? Então aí eu fiz isso, fiz umas monotipias desses veios da árvore ali, né? Bom, aí depois eu fui explorando esse processo, mas aí o processo se deu por aí, né? Por extração de questões da natureza, de visualidades ali dessa superfície, que aí depois no ateliê eu poderia articular uma fase de pintura sobre essa questão que vinha pela monotipia, né? E aí criando uma relação entre o que a monotipia sugere e o que a pintura também ela, como é que a pintura pode existir em cima disso, né? Em cima dessa monotipia, como é que ela pode se relacionar, né? Aqui eu ainda tentei manter a minha questão do triângulo, né? A triangologia. Aqui é tipo encontrar os triângulos nos veios da monotipia desse tronco, né? E aqui até que deu, assim, eu consegui alguma coisa sem muito forçar a barra, né? E aqui também uma outra questão de ilusão mesmo, desses veios ali trabalhando com cor, mas aqui foi o primeiro experimento com tinta acrílica também, para ver como funcionaria essa relação, né? Da monotipia e da pintura, né? Essa relação nova. Aí sim, que eu vi que poderia dar resultados, aí eu fui para uma nova etapa, né? Aí fiz mais monotipias, aí fui aprimorando, né, essa extração de monotipia, dessa técnica, né? E de como a pintura poderia surgir em cima disso, né? E a ideia também no trabalho é trabalhar só com matérias naturais, né? Então,
eu estou trabalhando com algodão cru em tecido ali, com essa tinta orgânica, com a monotipia desse elemento da natureza, e com uma pintura em argila se relacionando com essas marcas da monotipia, gerando essa relação assim dessas duas realidades, né? Que é uma realidade dessa energia da natureza, né? Que ela proporciona uma forma para a árvore, para a folha, ela proporciona um formato, ela proporciona, e também com a questão do espaço aberto, do situacionismo, da situação, né? Da trajetória, da deriva. Tem essas questões também de ir pelo espaço sem saber exatamente e vendo o que o espaço oferta ali, né? E a partir disso criar ali ritualizar ali um processo, né? Criar uma sinergia ali de aflorar um trabalho artístico, né? Um trabalho que ele surge da natureza, ele surge desse contato com o espaço da natureza e ele vai depois para um ambiente de ateliê, ele vai depois para talvez para uma exposição, para um objeto que seria uma tela, né? Um objeto físico, mas ele nasce nesse contato direto, né? Com a fricção ali da monotipia, né? Nesse ambiente natural, né? Aí aqui foi o primeiro processo mais assim, claro, dessa nova linha que eu comecei a pesquisar, né? Que agora eu tô bem investigando esse processo no momento, assim, né? Bem mergulhado nisso e também escrevendo, né? Pensando essa reflexão aí desse novo trabalho. Aí fui ampliando a proporção da monotipia, né? Do tamanho do tecido e também os modos de pintar, né? Os modos de relacionar a pintura sem que ela atropele a monotipia e também mantendo a monotipia ali com alguma importância ali, sem que ela seja completamente coberta, assim, né, pela pintura. E aí testando vários modos de pintura, assim, um pouco mais com manchas ou com linhas. Eu estou investigando, né, então também tem isso. É uma investigação, né. A gente não define exatamente, a gente vai testando várias hipóteses e vendo onde isso leva, né. Aqui são etapas, né, tipo, bom, aqui era essa monotipia, eu trabalhei essas etapas, né? Aí esse é o resultado final. Esse foi um trabalho. Aí essa aqui é uma outra monotipia. Aqui eu testei um novo modo de pegar essa monotipia que eu umedeci o tecido, então as manchas elas são mais diluídas, mais manchadas mesmo, né? Elas são mais tipo um degradê de cinza assim, né? E aí também trabalhei um pouco com umas linhas ali em argila que eram das estruturas dos galhos das folhas que se gravaram no tecido. E também, aí trabalhei isso depois também, essa aqui foi uma que eu levei de novo para o espaço, e aí eu encharquei essas folhas de árvore com uma tinta argilosa e refiz a monotipia. Depois de estar no ateliê, eu retornei no espaço e tentei capturar mais manchas. Aí foi isso, assim. E eu também estou num processo de compreensão desse trabalho ainda, porque às vezes eu faço e acho feio, e aí eu acho estranho, e daqui a pouco, depois de 3 dias, eu olho e penso, nossa, ficou massa, sabe? Ficou legal. Então também estou entendendo isso, né? E não é a triangologia mais, entendeu? É uma nova coisa. E aí vai de encontro o que eu falei antes, que também não estou mais me definindo, eu estou fazendo coisas e vendo o que acontece, né? E explorando o processo. Então aqui é um outro trabalho também, né? E cada vez mais compreendendo o que se dá nessa metodologia e aprimorando a monotipia, vendo qual que me serve mais, se é com tecido úmido ou não, né? De que modo ela grava melhor, de que modo eu posso compor essa monotipia, se eu posso posicionar as folhas, forjar ali uma organização no chão e extrair elas, ou se eu só extraio no modo que elas já estão ali na natureza. Então tem várias frentes de reflexão assim nesse trabalho que eu posso pensar e ir articulando assim, né? E também na fase de argila, da pintura em argila. Ah, o que eu posso pintar?
Eu priorizo uma parte, deixo outra. Será que eu preencho aqui ou não? Será que eu pinto bastante, eu pinto um pouquinho só? Então, e que tons eu posso usar, sabe? E onde que essa pintura ela vai ser feita? Ela vai ser feita na marca da monotipia, ela vai ser no redor onde está limpo, sabe? Então também tem esses pensamentos, né? Que me permeiam assim. Então esse foi meu último trabalho que eu fiz aqui, que eu isolei por exemplo, nesse eu pintei as folhas, né? E nesse novo eu pintei a parte externa das folhas com uma argila preta que no fim ela fica cinza, né? Aí salientou Então, bem as folhas, né? e aí tô aí compreendendo, eu acho que acabei. Tu pintou o fundo e jogou as folhas para frente, ficou super bacana, Bárbara. Né? Então, eu gostei também. Aí já penso também, será que eu continuo nas argilas vermelhas ou não? Porque eu achei legal também essa questão do preto, cinza e branco, sabe? Então eu tô pensando aí, não sei, tô investigando, tô livre assim pensando isso, né? Sim. Então eu encerro aqui. Tá bem. Agradeço a Normalmente. atenção e a paciência. Ah, foi super bom, né? Achei que até poderia te cortar, mas estava tão bom e tão interessante e tão proveitoso, acho, para todo mundo. Então, deixei rolar. Legal. E foi bacana que tu trouxe teu processo praticamente inteiro, assim, né? Do É, início. Acho que cada um vai se identificar com alguma fase, né? Desse processo. E tu trouxe um monte de questões legais, assim, para quem está iniciando pensar também, né? E mesmo para quem já tem mais prática também pensar. Então, assim, agradeço muito, Eduardo. Se vocês quiserem colocar alguma questão antes da gente encerrar.